Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Dando continuidade aí em nossas aulas, certo? A gente trabalhou então o tema casa inteligente com diversos sensores, agora estamos trabalhando estacionamento inteligente, né? Pensando numa solução para o nosso problema de vagas. Mas para falar propriamente dele, a gente precisa de sensores. Mas afinal de contas, o que são sensores? Certo? Então eu trago essa apresentação para vocês para a gente conversar um pouquinho o que é sensores, certo? Lembrando aqui, eu deixo esse exemplo que sensores na EV3 ligamos em números, motores nesse exemplo ligamos em letras, certo? Só para a gente fazer essa lembrança e essa pequena lembrança que algumas vezes a gente acaba esquecendo. Então, para deixar bem claro aí para vocês. Opa. Então, precisamos primeiro entender o que são sensores. O que são sensores? Então, sensores são dispositivos que respondem a estímulos físicos, né? Pode ter um sensor de calor, de luminosidade, de sensor de luz, sonoro, pode escutar um som de pressão, que são os nossos botões, magnético e também sensores motores. E aí ele transmite um impulso, ou seja, ele manda um sinal para algum lugar, no nosso caso no Lego, certo? A gente manda um sinal para a nossa EV3 que está recebendo lá através da nossa programação. A gente faz então alguma coisa, é como a gente estivesse recebendo uma informação. Alguém contou algo para nós. O sensor ele recebe, ele não escuta, mas ele recebe então um estímulo. Então, alguns exemplos de sensores aqui, tem sensor em tudo quanto é lugar. Aqui alguns exemplos de placas Arduinos aí, de botão, na automatização de portas, de luz, certo? Diversas ferramentas a gente pode estar utilizando sensores, certo? Para falar do nosso primeiro sensor, vamos falar aqui do nosso sensor de cor. Sensor de cor é utilizado para detectar diferentes cores, tonalidades, luminosidades, né? Esse exemplo aí. Então, uma das coisas que ele consegue ver é verificar produtos de diferentes cores, certo? Presença de componentes na parte. Tem parte vermelha, tem parte amarela, tem parte azul. Ele consegue distinguir algumas tonalidades do produto para garantir a qualidade da marca. Isso daí já pensando em escala industrial. Então tem sensores da indústria também que ele verifica, olha, tal produto é um azul bem, um azul piscina. E aí sai um produto lá com azul meio azul escuro, assim, um azul marinho, então ele já consegue meio que identificar, será que houve algum erro no processamento, na manufatura lá da produção? Então ele já aciona lá o controle de qualidade para voltar para fazer essa parte, certo? Então temos aí algumas é, verificações que ele consegue ver, então se está montado correta, se foi impresso alguma informação, por exemplo, num rótulo que tinha que verificar ou não. Então, aí, diversas situações. Uma das grandes que a gente vê, assim, o sensor de luz, é nos códigos de barra. O código de barra ele consegue ir verificando se está um espaço em branco ou se tem uma linha preta lá estabelecida. Então, ele consegue identificando lá e gerando números a partir daquilo ali. Então, ele recebe aquela informação e o processamento, através de uma programação, traz informações. Então, o sensor de cor vai fazendo essa questão. Então ele consegue verificar cores e ainda a questão da tonalidade e a luminosidade. E aí no nosso caso, certo? Sensor de luz, né? Que é o mesmo do sensor de cor, né? Então ele detecta mudança da intensidade da reflexão da luz na luz ambiente. Uma das questões aí que é utilizada é nos postes. Os postes eles acionam de forma automática, não é ninguém que vai lá acender as lâmpadas dos postes, tá, gente? Ele consegue verificar que já está um pouco mais escuro, então faz o acendimento automático da iluminação. E alguns carros já vêm também com essa tecnologia. Os carros mais novos já estão vindo com essa tecnologia, identificou uma baixa luminosidade, o usuário lá, o motorista, não precisa mais fazer essa parte, ele mesmo já faz, certo?
Então, essa questão assim é extremamente fundamental e a tecnologia ajudando no nosso dia a dia, é isso que eu sempre falo. Parece que não, parece que programação, robótica é uma coisa à parte, é uma brincadeira. Não, não é. É uma coisa extremamente importante que a gente vai vendo no nosso dia a dia, por exemplo, nessa questão aí dos sensores. Sensor de luz também pode fazer um alarme de passagem aí, verificar se está ocorrendo ou não o corte dessa luz. Então, alguns sistemas de segurança contam com isso. Acredito eu que quem assiste filme de ação aí e ocorreu já alguma coisa já deve ter visto aí esses sensores de luz presente. Então, é uma outra forma para vocês verem a aplicabilidade do sensor de luz, como que a gente pode usar ele em diversas situações. A gente pensa nas nossas questões, mas olha só o tanto de função que a gente pode utilizá-lo, certo? Aí algumas outras informações. E aí a gente passa por sensor de som. A gente não tem ele, mas é legal saber que existe, viu? Então, o sensor de som possibilita a detecção de ruídos no ambiente através de um microfone. Posteriormente, esses dados poderão ser processados e usados para executar tarefas. Então, acender a luz batendo palma, certo? Temos aparelhos rítmicos também que podem, dependendo do comando que você faz, por exemplo, se for assim, uma palma seguida é uma coisa, uma única palma é uma outra função que ele tem que executar. Então, sensor de som, ele consegue receber essa informação do som que está ocorrendo. Ah, tocou uma determinada música, é para fazer tal coisa. A gente vê muita questão alinhada no sensor de som trabalhando com LEDs, por exemplo, em caixa de som. Tem algumas caixas de som que, conforme a batida da música, né, o estrobo vai ocorrendo, ele vai mudando os LEDs lá, tanto a velocidade como a tonalidade das cores. Se é uma música mais agitada, geralmente ele trabalha com as cores mais quentes, né? Vermelho, laranja, amarelo. Se é uma música mais calma, ele diminui o ritmo, então trabalha com umas cores mais frias, um azul, um verde, um roxo. Então, a gente tem essas funcionalidades aí ocorrendo, certo? Aqui um exemplo de um show, certo? Então, esse daí é um exemplo ocorrendo no Arduino. O Arduino também e o microbit é trabalhado em anos posteriores, lá já no final do Fundamental 2 e no ensino médio, na rede SESI. Então é legal deixar, porque pode chegar e saber que existe sensor de som também, que a gente não precisa ficar restrito lá a nossa caixa aos sensores que a gente tem. E sensor de toque aí, né, é utilizado para ativar eventos, ou seja, criar eventos aí. Acho que o celular é o exemplo de sensor de toque que a gente mais tem. Ou seja, a gente aperta determinado lugar ali na tela, ele responde, certo? Com tablets também. Temos interruptores touchscreen, ou seja, não é tecla de botão, a gente aperta, ou seja, ele sente a pressão ocorrendo na superfície dele. A mão biônica também, que a gente já foi tema nosso também, pode ter sensor de toque. A torneira também tem sensor de toque, tem torneiras que você encosta nela, bem tecnológicas daí, né? Você só encosta nela, ela já desliga, não precisa utilizar a válvula, certo? Então temos alguns sensores de toque. Tocou, ele responde. E também tem sensores de toque, conforme a pressão que você faz. Ah, fiz só isso aqui, ó. É uma coisa. Não, fiz isso, ó, pressionei. É uma outra situação que você pode programar também, certo? Então, e aqui, ó, um exercicinho feito na da OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica de 2009, falando de sensores. O RoboPepper foi desenvolvido para interagir com os seres humanos e despertar curiosidade e emoções. Segundo seu criador, por meio de sensores, ele percebe o ambiente ao redor e é capaz de reconhecer as emoções humanas pelas expressões faciais e alterações no tom de voz. Dependendo dos sensores que possua, o robô pode detectar que um objeto está próximo, emissões de sinais sonoros, quando uma luz é acesa ou perceber quando algum objeto encosta nele. Baseado nessas informações,
Assinale a alternativa que indique os sensores utilizados para cada uma dessas percepções respectivamente. Então vamos lá, ó. Então ele pode detectar um objeto que está próximo. Então é o primeiro sensor que vai aparecer. Então na opção A seria sensor de gás, opção B sensor de rotação, questão C sensor de contato, questão D sensor de percepção, questão E sensor ultrassônico. Foram sensores que a gente não trabalhou ainda. Então vamos deixar um pouquinho de lado. Na segunda questão, emissões de sinais sonoros, pessoal. Então isso daí acho que é mais fácil, né? Um sensor de som. E na segunda opção, na letra A temos sensor de som, então pode ser a letra A. Na B, sensor ultrassônico, não é. Questão C, sensor de luz, também não é. Questão D, sensor de música, não tem sensor de música. Questão E, sensor de som novamente. Então, estamos aí entre A e E, já eliminamos 3 alternativas, certo? Então temos sensor de som, sensor na letra A, sensor... Só falando dos objetos que a gente trabalhou nele. Na questão, na terceira, ele fala que quando uma luz é acesa, certo? Então, precisa ser um sensor de luz. Então, na questão A, seria um sensor de percepção. E na questão E, sensor de luz? Sim, opa. Será que é a questão E, então? Olha lá, por fim, ele fala assim, perceber quando algum objeto encosta nele, ou seja, um sensor de contato. Temos na A e na E novamente o sensor de contato, mas aí a E ele conseguiu verificar e o sensor ultrassônico, que já foi falado no conceito de casa inteligente, né, que também é conhecido como sensor de movimento, acho que é mais fácil reconhecer. Então, se o objeto está próximo, é a questão E aí, alternativa E. Se você pensou na alternativa E, você está correto. Parabéns. Mas essa aula mesmo era para falar um pouquinho dos conceitos de alguns sensores. Vou retomar essas ideias de sensores, beleza? Falando mais para a gente conseguir inserir cada vez mais ele nas nossas aulas, nos nossos projetos. Beleza? Valeu, galera. Até mais.